E vamos lá, Gia, a palavra é com você, porque é uma oportunidade muito grande da gente ter aí você compartilhando essa experiência que eu imagino que foi maravilhosa. Obrigada, Polly. Primeiro eu vou fazer o papel de constelador aqui e vou contar para vocês quem sou eu, né? Que a gente não pode começar. E eu vi Paulo, nosso presidente, fazendo isso. Ele começa a apresentação falando dos pais, falando dos filhos, etc. Então, eu sou filha do Max e da Edith. Minha mãe teve um filhinho que ela perdeu antes de mim. Então, hoje somos 4 irmãos. E eu, então, fiquei como mais velha, tá? Me formei como cirurgiã dentista pela UFMG em 1986. Por que eu coloquei isso daqui? Para explicar para vocês por que os óleos essenciais são tão importantes na minha vida hoje. Eu trabalhando com meu marido como diretora financeira da empresa dele, sempre tive essa necessidade de voltar a essa minha formação, de cuidar do outro, de ajudar o outro a se curar, né? De acolher o outro. Essa é a minha palavra, acolher. E essa é a família que eu construí. O que aconteceu com essa família? Tenho 2 filhas, se casaram e tenho 3 netos. É, Elas acabaram, a mais nova trabalha comigo e a mais velha hoje, Gabi Salles, acho que muita gente já conhece, né, que ela é do mercado digital. E quando eu fui educar essas meninas, eu busquei uma escola que tivesse os mesmos valores que eu e Chico, né, meu marido. E o Loyola ele tem como fundamento os exercícios espirituais de Santo Inácio. Por que eu estou falando de religião aqui? Porque nós vamos falar de Maria Madalena, deixar claro para muita gente que Madalena não vai contra nada da Igreja Católica. Eu quero falar para vocês e queria muito que vocês pensassem assim, que eu estou conversando com um monte de menina, tá? Que eu estou vendo que só tem mulher aqui. Vamos pensar que vocês têm 6 anos de idade. Nós vamos voltar na era do catecismo. Porque é muita coisa nova, mas muita coisa nova para acrescentar. Não tem nada antagônico ao que a gente aprendeu, tá? Dentro dos exercícios espirituais, a gente tem algumas frases que são muito interessantes, que mexem muito comigo. Em tudo amar e servir, que é uma frase que mexe muito comigo, que é o que hoje eu vivo. E uma frase que Gabriela, minha filha, até ela tatuou aqui no ombro dela, o que sacia e satisfaz a alma não é o muito saber, mas o sentir e saborear as coisas internamente. Então, essa necessidade de saber, de saber, de saber, de estudar, de ter, mas o importante é ser, sentir e saborear as coisas internamente, tá? Na pandemia, aconteceu que eu, como muito curiosa, eu e Chico participamos desse movimento do Colégio Loyola, de exercícios espirituais há quase 30 anos. Criamos nossas filhas juntos com os pais dos colegas, fizemos grandes amigos, que são grandes amigos até hoje. Polly é uma delas, né, que participou desse movimento nosso do Loyola. Estudando sempre, a gente tem uma célula que estuda os exercícios espirituais de Santo Inácio, e acabou que na pandemia eu fui assistir a série e me encantei, porque ela me ajudou até a entender algumas coisas da Bíblia que ficam pouco práticas da gente saber, e eu gostei demais de saber de Maria Madalena, porque a gente sempre teve aquela imagem da pecadora, né? E acho que Jesus foi o primeiro, assim, à frente do tempo, que, que viu que ela errou, que ela deve ter pecado, mas depois a gente vai falar desse pecado aí, que hoje seria um monte de pecador, né? É, e ele se aproximou dessa mulher, né? E acolheu essa mulher. E ela passou a demonstrar a ele um amor é, absurdo, né? Incondicional, um amor maravilhoso que ela tinha por ele. E dessa forma que eu estou falando aqui, de acolher, de cuidar, de ser como uma dentista que cuida, ou de uma aromaterapeuta que cuida o tempo inteiro e que cura, né? Foi então que nesse curso, nessa série, eu decidi fazer um curso de Maria Madalena. Existe uma mulher em Belo Horizonte chamada Heloísa Monteiro,
Ela tem uma sala aqui no Lourdes, em Belo Horizonte, chama Casa das Matrioscas. Ela é advogada, ela aposentou na justiça, e ela, então, ela tem livros, ela tem oráculos, ela faz várias viagens, já fez inúmeras viagens para esse caminho de Maria Madalena. Eu queria fazer até esse caminho com ela, mas e ela foi na mesma época que eu fui, só que ela foi, a viagem dela tinha 20 e tantos dias. Então, por isso, as coisas vão acontecendo na vida, a gente não sabe nem por quê. O Instagram me apresentou essa menina Tânia Sintra, que ela é engenheira florestal, ela é aromaterapeuta há muitos anos, e estudiosíssima dos aromas e estudiosa de Maria Madalena. Ela vive na Europa, ela vai fazer estágio nas fábricas de perfume, nas fazendas de colheita de óleos essenciais. Então, eu gostei demais dela, e ela, então, a viagem dela seria só de 8 dias, que para mim seria mais fácil de eu fazer essa viagem. Então, fomos lá. E durante a pandemia também aconteceu, né, Paulo, deu fazer alguns grupos no Zoom para ler o livro Mulheres que Correm com os Lobos. E isso me aproximou muito do sagrado feminino. Então, eu tinha grupos à noite de estudos da Maria Madalena e grupos de leitura do livro. E o que eu queria trazer aqui para vocês? O que é o sagrado feminino? Porque fala-se muito de macho e fêmea, machismo, feminismo. O que Maria Madalena traz, e também as lobas trazem, é que o sagrado feminino está dentro de todo ser humano. A Bíblia também fala isso. Seres diferentes, seres iguais, aliás, seres iguais em casas diferentes, que vieram ao planeta Terra em casas diferentes, mas são seres iguais. Mas o que vai acontecer? Dentro de mim tem o X e o Y. Se você estudou genética no colégio, você vai lembrar disso. Eu tenho macho e tenho fêmea aqui dentro de mim, tenho, né? Aliás, os homens têm isso, né? Desculpa. Os homens têm X e Y dentro dele. Então, o homem também tem o seu X. Eu tenho um cliente da do Terra que ele compra sempre o gerânio, ele anda com colar. A médica dele, cardiologista, pediu para ele curar o feminino dele. Então, o gerânio não é só para a mulher, é para o feminino. Então, vamos pensar. Você está vendo essa estrela aí que a gente chama de estrela de Davi? Lá na França, eles usam essa estrela para falar do sagrado feminino e do sagrado masculino. Então, seria o triângulo para cima, seria o masculino, e o triângulo, aliás, o feminino, e o triângulo para baixo, o masculino, tá? Então, o sagrado feminino seria essa o yin e yang, né? O yin, a lua, inverno. Aliás, hoje é lua cheia de câncer, tá? Uma lua maravilhosa. Contrátil, conservador, receptivo, cooperativo, intuitivo, ecoação, tá? Então, esse é o feminino. O yang seria sol, verão, secura, masculino, expansivo, exigente, agressivo, competitivo, racional e egoação, tá? Então, seria então o yang e o yin. Então, X e Y. Então, nós vamos falar do X, nós não vamos falar da mulher. Nós vamos falar do X que está em todo ser humano. Qual que eu fui buscar lá na França, nesse caminho de Maria Madalena? Entender a relação dela com os óleos essenciais. Porque cada dia mais eu me apaixono pelos óleos essenciais, e você descobre que uma mulher há 2000 anos atrás já curava e sarava as pessoas e cuidava das pessoas com os óleos essenciais. O que ela fazia? Ela ungia com os óleos. Ungir é uma ponte entre as duas margens. Então, a gente está falando de feminino e masculino, dessa ponte, tá? É a essência da unificação. A união é o perfume da nova consciência. Então, só para a gente parar um pouquinho aqui, qual é a doença do mundo hoje? É a divisão, é o preconceito, é, o esquerdo e direito, né? É o macho e fêmea. Essa divisão é que a guerra é o que está acontecendo no mundo hoje. Então, se a gente consegue trazer uma coisa de 2000 anos atrás, que faça essa unção, que faça ungir, que faça unir, nós temos a solução do mundo nas mãos, né? Aqui, ó, tô com a mirra aqui na minha mão, ó, que esse mês está cheio de promoção com a mirra. Então,
Se ela usava essa mirra, ela usava o nardo aqui, eu também estou com nardo. Nós temos que usufruir disso, estudar como que ela fazia, por que que ela fazia, qual era essa essência dela, esse desejo que ela tinha. Que mulher é essa, né? Que já tinha esses óleos essenciais na mão, que usava as plantas para curar e para unir. E aí eu trouxe aqui para vocês, essa é a Tânia Sintra, que foi a minha. Não está passando, Gi, Não, eu vou pôr. Não está passando o quê? os slides. Uai, Coloca no modo apresentação, porque não está passando. mas já está no modo apresentação. Espera aí que Não eu vou está tirar. não tá passando, não. O que você está vendo aí? A sua tela com na lateral as outros slides pequenininhos, mas não está passando. Espera aí, deixa eu ver. O que eu estou fazendo de errado aqui? Não vou passar por aqui. Não, que dó, tá tão bonitinho. Não, agora está passando, mas antes não estava, só que não está no modo apresentação, não. Agora. Vou deixar assim. Então, é o Você que não eu fiz. consegue pôr? Gisele, clique Oi. em reiniciar a apresentação de slides. Está lá em cima, ó, lá onde você passou o mouse. Está até aberto para gente. Ah, é? Deixa eu só tirar essa tela aqui de cima, aqui, que tá do Zoom. Apresentação aqui de slides? É, lá embaixo, volta lá onde você estava. Tem escrito iniciar a apresentação. Na realidade, para a gente aqui tá abrindo. Aham. Vai lá embaixo, onde tem essa. Lá embaixo, do lado de comentários, aí tem um quadradinho, tem vários. Você vai no último, que é como se fosse um projetor, uma tela de projetor. Do lado de onde tem o tamanho. Mas do lado, aqui embaixo. Aí, clica aí. Ah, vê se melhorou, vê se deu. Não, não mudou nada. Não. Olha só, na hora que você for lá em cima, passa o mouse lá em cima de novo, Tá. aonde você estava antes. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ah, apresentação de slides. Não, volta mais para a esquerda. Aqui, ó. Aí mesmo, Aí, aí mesmo. aí. Reiniciar a apresentação de slides. Ué, engraçado, para mim não aparece, não. Tá assim, transições, transformar, Mas revelar. antes apareceu. Apareceu antes. Passa o mouse em cima da foto. Ah, peraí. Que coisa esquisita. Aí, tá vendo? Reiniciar? Tá aí, ó, em cima. Você não tá vendo? Não tô vendo. Aí, ó, Ô, em pai, cima. pega Não, o meu mouse sumiu, na verdade. não tem jeito. Se você fosse. Fala assim, Você passa lá em cima. faz assim, interromper a apresentação no compartilhar a tela, suspende o compartilhamento de tela. E depois Tá, você volta de novo e compartilha de novo. tá. Agora vai de novo, compartilhar a tela. Peraí que eu fechei a tela, o Zoom. Gi, Peraí que eu tô pegando a apresentação que eu fechei ela, tá? ah,
Apareceu? Sim. Só não está Vou no... deixar ela minimizada mesmo, porque... Não, Gi, vai lá, diz que tem a apresentação. Aqui no meio, Gi, vai no link lá, em cima. Aí, fica aí. Agora tá Agora clica lá no início, no início da apresentação. do começo. Isso. Deu? Clica. Não, você não clicou, não. Já cliquei. Não. Eu estou vendo ela aqui aberta. Não está compartilhando para você. Engraçado. Gisele, ela está compartilhando sim, só que ela está compartilhando na tela parada. Quando você vai lá em apresentação de slides, passa o mouse lá em cima da apresentação de slides. Uhum. Tô Aí lá. ele clica aí. Aí ele abriu uma telinha maior. Quando ele abre a tela, tá assim, do começo, do slide atual, aí embaixo do slide atual tá iniciar a apresentação. Isso. Clica aí. Só que não está acontecendo nada. Iniciar, tá vendo? Então faz o seguinte, clica no slide que você está apresentando agora, aí na direita, na esquerda do seu vídeo, você clica nele, que aí ele vai aparecer aberto para gente. E aí você vai ter que trocar manual. Tá, tudo bem, vamos embora. Tá vendo aí agora? Sim, lendo, Mas acho que eu é você. queria que você passasse os anteriores, porque você Hoje, não posso passou. dar uma sugestão? Ah, Tenta ir em exibir, ali do lado de revisão. exibir. Normal, modo Aí de... coloca. Peraí que eu vou lembrar. Acho que é a opção slide. Vocês estão conseguindo ver do jeito que tá? Eu vou deixar assim, porque senão nós vamos ficar procurando aqui. Vou passar esse vídeo aqui. Deixa eu voltar, então, que a Polly queria saber. Então, aqui eu falei dos exercícios espirituais de Santo Inácio. Tá dando para ver? Sim, mostra a fotinha antes, a gente também não viu a foto da sua família. Ah, tá. Peraí, vamos... A gente só viu essa primeira, isso. Depois Com essa. seus pais, com seus irmãos, depois você formando, cara de criança, É, morena, depois depois a minha aí família. você, Depois os exercícios espirituais. uhum, A Madalena na série. uhum, Depois o estudo da Madalena. O livro das lobas. uhum, O feminino. A unção. E agora eu quero mostrar para vocês a Tânia Sintra. Isso aqui, a gente estava dentro, depois eu vou mostrar com calma, em Santo Baum, tá? No mosteiro de Santo Baum. Então, ela vai ler um texto que eu na queria muito que França, vocês... né, Gi? Na França, no sul da França. Eu vou falar tudo direitinho como é que foi. Então, vamos lá. Mestre, eu sou a energia da luz, eu sou a frequência do amor. Amor, aquele, amor por si mesmo, por si mesmo. Amor, aquele que Yeshua guiou antes de anos. A união é o perfume da nova consciência. O homem, portanto, o aspecto masculino que está em você, precisa libertar o seu aspecto feminino. Seja você homem ou mulher, permita que o seu masculino divino dentro de você libere o seu caminho sagrado. Sim, eu sei que agora você está se perguntando, mas na prática, como posso fazer isso? Escutando-se, acolhendo-se, respeitando-se, perdoando-se, entendendo-se, tendo compaixão por si mesmo, por si mesma, perdoando você ter sido castrado por séculos pela parte mais criativa do seu ser. Você, mulher, no sentido físico,
Quanto mais você se unir, mais você acompanhará o homem a se unir com a mulher dentro dele. Ao te ver unida, ele se sentirá completo. E em você não mais buscará o amor de uma mãe, nem a saudade de uma esposa, nem o desafio de um irmão. Deixando de lado o medo e de não ser maduro. Ele vai te ver como um espelho da sua beleza. Com doce firmeza, deixará-se levar pelos braços do seu ser feminino. Isso aí não um amor que se sentirá livre. Não há ser superior ou inferior entre uma mulher e um homem. Não há fraqueza e força. Essa é a mentalidade dos velhos tempos. Essa é a dicotomia do poder religioso. Há o despertar redutor, a origem do anjo humano. Como aconteceu comigo, com Lígia. Homens e mulheres serão mestres do amor e os outros serão em sua própria frequência. Abaixa a espada, um novo tempo não há mais comandos nem poderes. Ninguém mais do que vocês mesmos poderá separar você do que é inseparável. E sua vida não será assim de uma velha história, mas o início de uma longa história da vida. Respire e deixe acontecer. Respire e deixe acontecer. Uma nova história de amor entre você e a sua alma. Ela que desde a sua primeira encarnação, idas e vindas, na sua jornada, vida após vida, sempre te amou. E te trouxe até aqui, a consciência do seu despertar. Não te ensino nada, apenas te levo à condição de liberdade. Conseguiram ouvir? Estava bem baixinho, mas deu pra Depois ouvir. eu mando para vocês, para quem quiser, tá? O que ela está falando é o seguinte, para que cada um de nós aceite esse feminino, tanto o masculino aceite esse feminino dentro dele, porque aí os casais vão se encontrar. Quando o meu feminino encontra o outro masculino livre, eles conseguem se encontrar. Então, isso é o amor. E Madalena chama Jesus de Yeshua. Sempre que você escutar a palavra Yeshua, é Jesus, tá? Então, vamos começar. Foram 8 dias. No primeiro dia, nós visitamos a cidade de Saint-Marie-de-la-Mer. É a cidade em que chegam os 22 discípulos depois que Jesus morre. Eles pegam um barco e vão para a França. E nesse primeiro dia de viagem que a gente chegou lá, a gente já foi para a praia para ver onde o barco chegou, né? Fizemos uma oração juntos, éramos 13 mulheres e Chico no meio da mulherada. E Tânia, você está vendo que ela está sempre com o texto na mão? Esses textos são registros acásticos, que chamam, que são textos escritos por Madalena, tá? Então, ela está sempre lendo um texto para a gente depois compartilha os sentimentos em cima desse texto com ela. Foi muito rico o estudo. Nós chegamos lá, ficamos dia 5 e 6 de junho, fizemos esse encontro na praia, depois fomos caminhar pela cidade, fomos ver alguns quadros que tem à beira-mar, que Van Gogh pintou e deixou lá os quadros, e depois sentamos de novo para conversar mais sobre o que a gente viu na cidade. E aqui eu vou ler para vocês. Essa cidade, Saint-Marie-de-la-Mer, é no litoral mediterrâneo francês, foi o porto de chegada de 22 dos seguidores de Jesus Cristo após a crucificação. 3 deles se fixaram na região: Maria Salomé, que é a mãe de João e Tiago, Maria Jacobeia, prima de Maria, mãe de Jesus, e Sara, que lá hoje eles têm a igreja de Santa Sara, eles veneram Santa Sara. Na minha geração, a gente gostava muito de uma banda chamada Gypsy Kings,
não sei se vocês lembram disso, que a gente achava até que era espanhola, mas eles são de lá, tá? Dessa cidade, Saint-Marie-de-la-Mer. A presença delas, dessas 3 mulheres, foi tão importante que até hoje a região é marcada com festas e peregrinos de todo o mundo para louvar as Santas Marias do Mar, que trouxeram para a região a linguagem do amor de Cristo. Os outros discípulos, incluindo Maria Madalena, seguiram para outras regiões do continente. Maria Madalena está fortemente presente, principalmente no encontro dessas 3 Marias nas praias de Camargue. Camargue é a região que ouviremos mais adiante, em que Maria relata a sua própria experiência iniciática com Jesus Cristo. Então, desses 22 discípulos, 3 eram mulheres: Maria Madalena, Maria Jacobina e Maria Salomé. A Sara, eles não sabem se ela veio no barco ou se ela já estava lá na cidade, tá? E aí eu coloquei aqui uma frase do Crema, eu não sei se vocês já ouviram falar, como eu estudei muitos desses espirituais de Santo Inácio, os padres jesuítas, eles estudam muito a Universidade da Paz, que foi fundada por Robert Crema, Jean-Yves Leloup e Pierre Weil, tá? Jean-Yves Leloup, ele tem 9 livros escritos a respeito de Maria Madalena. Roberto Crema, então, diz: nós precisamos reconstruir o templo da inteireza dentro de nós. Então, eles já falam aí dessa necessidade da cura do sagrado feminino, principalmente dentro dos homens, né? Então, vamos lá. Esse é o primeiro dia. E aí eu botei uma foto minha do Chico aí, porque o topo da igreja, a gente teve que subir para lá em cima ver a cidade de Saint-Marie-de-la-Mer, que é muito pequenininha. A gente ficou num hotel bem fraco, bem pobrezinho, assim. A cidade não tem estrutura turística. A partir desse ano, a Igreja Católica libera o Caminho de Maria Madalena junto com a igreja, assim como existe Santiago de Compostela. Vai ter o passaporte com os carimbos nos lugares, tá? Mas ainda estão montando. Então, isso aí vai virar um ponto turístico, todo mundo vai querer conhecer e tudo, como a caminhada de Santiago de Compostela. A gente fez de ônibus, mas o pessoal vai fazer a pé, tá? Depois de Saint-Marie-de-la-Mer, nós fomos para Saint-Baume. Tá vendo essa pedra enorme? Ali dentro está incrustada a gruta de Madalena, onde ela ficou os últimos 30 anos da vida. Então, ela sai de Saint-Marie-de-la-Mer e vai para Saint-Baume. Nós subimos 1.400 metros, gente, é muito alto. Inclusive, foram muitas mulheres mais velhas que sofreram para chegar lá em cima, tá? Não é fácil, mas é lindíssimo, vale muito a pena. Então, eu vou ler aqui para vocês só esse pedacinho aqui da gruta. Saint-Baume pode ser traduzido para Santa da Gruta ou Santa do Bálsamo. Ambas traduções nos trazem aspectos importantes desse local em relação à sua guardiã, Maria Madalena. Uma vez que a gruta é um recôncavo escondido na rocha, os aspectos físicos e simbólicos nos recordam de uma natureza essencialmente feminina. Parece um útero, vou falar com vocês. Uma das meninas falou: gente, parece uma vulva. É mesmo impressionante, assim, ela é dentro da rocha, tá? Assim como o útero, a gruta guarda uma cavidade secreta, um abrigo portador de uma visão nas alturas, como é o caso da gruta de Saint-Baume. A Santa do Bálsamo nos rememora da sabedoria que Maria Madalena levou às terras provençais, seu conhecimento íntimo dos olhos de cura para abrir as portas da alma. Protegido pela floresta do Parque de Saint-Baume, o caminho até a gruta nos convida a sentir a sacralidade do ambiente que Maria Madalena viveu. Então, nós ficamos embaixo. Espera aí, eu vou botar a foto aqui para vocês verem. Nessa hostelaria, também muito simples, tá? Da hostelaria dava para ver a rocha. E aí eu queria colocar para vocês aqui o caminho. E a Tânia Sintra fala o seguinte, fala muito de alquimia dos óleos essenciais. Então, ela fala uma coisa muito linda, que eu achei maravilhoso que quis trazer. A planta recolhe junto ao sol o que ele tem de mais pesado. Então, a planta oferece sua alma à terra e recolhe dela o que ele tem de mais leve, que são os óleos essenciais.
Então, é só você imaginar esse processo do sol, da planta, e que ela entrega, que essa planta entrega essa maravilha que são os olhos, né? E que a gente tem que prestar muito atenção no que é pesado, no que é leve, e o que chega para a gente de cura, tá? Quando você acaba de subir essa escada, você dá de cara com essa imagem, que é Jesus morto no colo da Maria e Madalena aos pés dos dois. Um sofrimento, um amor impressionante, né? Isso é do lado de fora. Aí você entra na gruta, na hora que você entra na gruta, você vai ver vários vitrais. Lá dentro da gruta, eu pus pouca foto, gente, porque eu achei que ia ficar muito chato ficar explicando, mas tem a rocha, aí tem a gruta. Dentro da gruta é uma capela, eles fazem missa lá dentro. Então, são vários vitrais. Você vai ver lá em cima, olha, eu vou pôr aqui o mousezinho aqui, ó. Maria Madalena já ungindo os cabelos de Jesus. Aqui o padre conta que Maria Madalena já usava os óleos essenciais em Jesus vivo, como se já soubesse que mais tarde ela teria que embalsamá-lo com óleos essenciais depois da sua morte. Então ela já vai usando aí o nardo, tá? Depois eu vou explicar para vocês. Então, esse é o caminho para a gente chegar lá em cima. E aí eu coloquei algumas frases da Tânia aqui que eu achei muito bonitas. Precisamos honrar o grande ser que somos. Ungidos, somos unificados. E ela fala muito da quinta essência, que é o elemento dinâmico da conexão. A destilação do material vegetal efetuado pelos alquimistas simboliza os processos de metamorfose interna. É a cura do sagrado. O olfato vai abrir o portal da alma. Se você tem um produto que você é capaz de vender, é capaz de curar, é capaz de distribuir no mundo, um produto desse, como os óleos essenciais, com uma essência, com uma questão espiritual, ele é muito mais físico ou emocional do que ele é muito mais espiritual, ele é conexão do universo com Jesus, com Madalena, com o que nós viemos fazer aqui. Você sabe qual a sua missão na vida? Eu acho que o consultor de bem-estar da Terra tem uma missão que não tem noção do tamanho. Assim, eu estando embebida nesse universo, tendo ficado lá esses dias, eu parava para pensar e falei assim, oh, meu Deus, muito obrigado por me dar acesso a esse mundo tão lindo, né? E aí eu vou colocar aqui. Depois que a gente desceu da gruta, lá embaixo, no nível do mosteiro, a gente estava dormindo, nós fizemos um almoço, porque lá perto não tinha nem restaurante, a gente fez um piquenique. E depois nos unimos para fazer a oração também. E a Tânia também trabalha com os óleos essenciais, mas ela tem uma fábricazinha em São Paulo, ela levou os óleos dela, levou a mirra para a gente, tudo. E aí ela coloca que os alquimistas usam muito essa frase, ora e labora, ore e trabalhe. Essa palavra foi que gerou a palavra laboratório. Então, alquimista, né, vem de ao, Deus, e quimia, sagrado. É muito bonito, gente, é bonito demais. É emocionante, né? Então, vamos lá. Então, depois, esse mosteiro foi muito interessante porque é um lugar de padres dominicanos, eles cuidam do espaço, eles cuidam da gruta, eles são responsáveis por todos esses lugares, e eles falam de Madalena com muito respeito, não como uma ex-prostituta, porque Madalena hoje é uma santa, né? Ela já foi canonizada. Eles falam, inclusive, da possibilidade, eles não falam que sim nem que não, mas eles falam na possibilidade até de Jesus e Maria Madalena terem sido casados, né? Porque na época os sacerdotes, na época de Jesus, os sacerdotes tinham que ser casados. Então existe isso aí depois, não vou entrar nessa história, não. Bom, aí no quarto dia, aí nós estávamos, então, nesse Sandbaum, que é da Basílica dentro
da gruta. De São Baume, nós fomos para São Maximin. A Basílica de São Maximin, uma cidade perto de São Baume, é a basílica onde está o crânio da Madalena. Então, esse São Maximin foi quem achou os restos da Madalena. Vou ler aqui para vocês. A Basílica de Santa Maria Madalena de São Maximin, né, que é perto de São Baume, teve início de sua construção em 1295, foi concluída em 1532. É o mais importante edifício religioso em estilo gótico construído na Provença, apesar de que a igreja nunca tenha sido concluída mesmo de acordo com os planos iniciais. Construída por iniciativa de Carlos II, conde da Provença, após a redescoberta das relíquias de Santa Maria Madalena, alto local de peregrinação do cristianismo na Idade Média, o prédio sofreu os estragos da Revolução Francesa, mas conservou seu grande órgão do século XVIII. É lindo o órgão deles lá. Escavações e estudos recentes evidenciaram a presença de um complexo religioso mais antigo que está presente sob o piso da basílica, bem como no exterior da construção. A basílica guarda várias relíquias de santos cristãos, sendo a mais conhecida a cabeça de Maria Madalena, que venerada desde a Idade Média. Essa relíquia foi reinstalada em um grande relicário em 1860, após a destruição do seu relicário original. O relicário é colocado na cripta, ao lado dos primeiros sarcófagos cristãos. Então, eu fiz um vídeo aqui, tomara que vocês escutem. Tem a igreja, ela é enorme. Da São Maximin, que foi quem encontrou as relíquias de Maria Madalena. Então, isso da Maria Madalena está dentro dessa basílica de São Maximin. Ela não foi terminada, né? Ela está interminada. Isso é muito emocionante. Vamos lá ver se... E aí, então, fica aqui os... Aí eu dei de cara com a cabeça da Madalena. Está lá dentro. Bom, depois de São Maximin, nós fomos para Carcassonne. Carcassonne é uma cidade, tá? Ela é parece um castelo, mas ela é uma cidade com muros. Então, a gente andou tudo lá dentro. É uma cidade medieval, mais bem conservada da Europa, com mais de 2.500 anos de história. É uma rota da antiguidade, foi alvo de grandes disputas ao longo dos anos, foi chefiada por sarracenos, cátaros e católicos. Foi sede das cruzadas, albigenses e da Inquisição. Apesar de toda a repressão da época, há de se considerar que no século XII, os senhores feudais daquela região, entre eles os condes de Toulouse, Foix e Carcassonne, fomentaram uma cultura humana extraordinária, permitindo o florescimento do culto à beleza, à filosofia, à poesia e à apreciação do conceito feminino e sagrado feminino, tá? Eu queria falar para vocês aqui, deixa eu ver, de Carcassonne, vou pular um slide aqui. A Maria Madalena, hoje, para mim, é a inspiração como mulher, como acolhedora e como aromaterapeuta. Mas dentro do castelo, dentro dessa cidade de Carcassonne, existe essa escultura, gente, olha que impressionante. Vou ter que tirar o som aqui. Espera aí. Mas de quando vocês não escutaram, eu quero que vocês vejam só a imagem. Tá vendo a Maria Madalena pequenininha no pé de Jesus? Naquela época, ela não podia aparecer. Então, Maria está enorme, Jesus está enorme, e ela lá embaixo, pequenininha, pequenininha. Eu não sei porque que o vídeo ficou nessa velocidade. Mas esse dentro de Carcassonne foi o que me chamou a atenção. Ela lavando os pés dele, mas assim, ó, do tamanho do pé.
Depois de lá, nós fomos para René-le-Château, que é uma história incrível. Um padre da cidade, Saunier, ele teve um sonho com Madalena e ela fala que na cidade tinha um tesouro. Ele vai e começa a furar a cidade. Ele começa a furar até o cemitério. Só que ele acha uma fortuna. E aí as pessoas descobrem e começam a ir para a cidade para furar buraco. Então, hoje na cidade tem placas espalhadas falando o seguinte: é proibido furar a terra aqui, porque ele achou realmente uma fortuna. E lá na cidade ele, então, falava muito de Madalena, e ele construiu essa maravilha, que é um lugar lindíssimo. E aí, então, tem a famosa Torre de Madalena, Torre de Magdala, que é o símbolo da Madalena, essa torre, né? E é interessante que eu vou mostrar para vocês o seguinte: tem uma torre de pedra e tem uma torre de vidro. A torre de pedra você sobe e a torre de vidro você desce. A escada da pedra sobe e a de vidro você desce. Tudo nessa cidade, René-le-Château, tudo tem compensação, masculino e feminino, sabe? Tudo tem positivo e negativo, tudo tem azul e rosa, tudo tem para cima e para baixo. Então, olha a vista desse lugar, gente. Lá é tudo muito lindo, né? Agora eu vou mostrar para vocês a outra, que é a Torre de Vidro. Não, baixo, daí. Lindo, né? E aí, nessa cidade, tem também um castelinho, que tem uma história muito linda. O castelo dessa cidade estava desmoronando, um casal de velhos. Chegou uma portuguesa turista, foi ficando amiga desse casal de velhos. Os velhinhos estavam para morrer, eles não tinham filhos, e não tinha para quem deixar o castelo, deixaram para essa turista portuguesa. Então, essa turista portuguesa hoje, ela tenta reformar, ela não quer deixar o governo cuidar, porque senão vai perder tudo. E aí ela ofereceu para a gente um show de harpa. Não está dando para ouvir, não, Gi. Não? Ixi. Bom, para mim está alto para danar aqui. Vou ter que fazer um presencial depois. Bom, depois nós fomos. Olha a altura dessa pedra, tá dando para ver aí? Lá em Sim. cima, um castelo. Uhum. Esse é o Castelo Cátaro. Chama Castelo Montsegur. O Castelo Cátaro era do povo cátaro. O povo cátaro é como se fosse a igreja que veio da descendência de Madalena. Era uma igreja mais voltada para o sentimento, uma coisa mais feminina mesmo, do sagrado feminino. Só que a igreja católica da época mandou matar todo o povo cátaro. Não sobrou nenhuma alma para contar a história. E é lindo também o lugar. Você quer precisa escutar o castelo lá em cima, tá vendo? E a vista também. Salve esclarece. Que linda, é sálvia, né? É.
E ela usou os olhos o tempo inteiro na viagem, Gi? Ela usava os olhos. A gente sempre se reunia e ela fazia a leitura, passava os olhos. Bom, depois daí nós fomos para uma cidade que chama Ale-Lebagne, que é como se fosse um Caldas Novas nossos, assim, que é onde as mulheres vão para tomar os banhos, etc, tá? E lá nessa cidade, olha que linda, a Magnólia. É a flor mais primitiva. Aqui, a cidade é linda, ela tem um rio limpinho, tudo deles é água, árvores frondosas, maravilhosas. E a gente sempre sentava com ela no chão para falar de olhos, falar de Madalena, falar dos sentimentos que a gente tinha. E fizemos um grupo de amigas muito interessante, né? 13 mulheres e um homem, foi muito bonito. E aqui eu queria trazer os evangelhos que falam de Madalena. Então, João 12, 3. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Depois, em Mateus, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço, dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afliges essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Por enquanto, sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela esse unguento sobre meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Depois, Marcos, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa da casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher, um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ele quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E aí, o que eu queria falar do nardo para vocês, que ela colocou para a gente, que o nardo, além de tudo que a gente já lê, né, ele prepara o espírito para a passagem, liberando o medo e as mágoas. Por isso, ela usava no cabelo dele, né, ela passava no cabelo, jogava nos pés dele, liberando o medo e as mágoas, porque ela sabia que ele ia morrer. É a fragrância do perdão, libera o passado, expande a consciência, perfeito para unções e equilíbrios dos chakras. Agora meu mouse resolveu. Depois ela fala da mirra, gente. Eu achei muito interessante, porque depois que elas acham Jesus, que elas vão procurar Jesus morto e não encontram o corpo dele, elas vão com a mirra. E são 3 mulheres, né? Nutre o relacionamento da alma com a sua mãe, apoia quando o vínculo mãe e filha é rompido. Então, para a gente que trabalha com constelação familiar, né, Bel? A gente pode usar a mirra no momento de acolher essa relação mãe-filho. Ajuda o indivíduo a abandonar o medo, propriedades positivas, confiança, conexão maternal. Nas igrejas ortodoxas, orientais e católicas negras, o terceiro domingo da Páscoa é chamado de Domingo dos Portadores de Mirra. Ajuda na tireoide, na pele seca e cólicas, usando topicamente. Então, olha para você ver, ó, passado o sábado, Maria Madalena, Maria e mãe de Tiago e Salomé, eram 3 mulheres, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Elas eram chamadas de mulheres miráfores. Então, nós também somos as miráfores, viu, Polly?
Somos as que levam a mirra. E que esse mês todo mundo possa ganhar a mirra, né? Que a doTERRA está Pois é. presenteando aí. Então, é o nardo e a mirra. Aí, para terminar, eu queria mostrar para vocês aqui o oráculo da Madalena, que é o da Heloísa Monteiro, que eu falei. Vou fazer que nem Raquel Negri, na segunda cedo, que ela pega e faz uma... Vou até pegar a mirra aqui. Olha como que a gente é de outro mundo. Vou pedir a mirra para a gente sortear aqui uma carta. Olha, eu sei que a nossa líder vai ser para você, tá? Você vai sortear o quê? Eu vou tirar uma carta aqui do oráculo da Madalena. Tá. Vamos fazer assim, ó. Quando você falar tira, eu pego a primeira de cima. Tá bom. Tira aí. Pode tirar. Essa. Uhum. Flor de lis. É o E o que símbolo da diz mudança. ela? Vou ler aqui para você agora. Portal 4. Depois, Raquel, eu te empresto, tá? Para você fazer uma segunda. Flor de lis tem sido usada como símbolo de Maria de Nazaré, de Maria Madalena, do escoteirismo, da dinastia dos Bourbons, da maçonaria, dentre outros. Ela nos lembra do poder do 313, vivendo no mundo trino, da terceira dimensão. Podemos decifrar esse potente símbolo entendendo que a pétala central superior representa o céu. A pétala central inferior representa a terra. O meio seria o coração de lótus, o local de entrada da flor de lis. O número 3 é ressaltado 2 vezes, representando a tríplice manifestação, tanto do lado divino, que é maior, quanto do lado humano, que é menor. De acordo com a segunda lei hermética, o princípio da correspondência, abre aspas, é verdadeiro, completo, claro e certo. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. E por essas coisas fazem-se os milagres de uma coisa só. O portal da flor de lis nos adverte que traçamos um plano de vida quando estávamos no mundo espiritual e que é preciso de tempos em tempos comparar o plano traçado com aquilo que já foi efetivamente realizado, para tentar fazer com que fique o mais semelhante um do outro. Segundo algumas tradições, Maria Madalena teria criado no plano astral, no norte da Espanha, uma escola iniciática denominada Flor de Lis, e que teria servido de inspiração para que Steiner desenvolvesse a teoria do biográfico, dividida em setênios. O portal da Flor de Lis tem como animal de poder a aranha, a fiandeira cósmica que tece a teia da vida, fazendo a grande trama. Esse portal é guardado pelo mestre Saint-Germain, que nos conclama a transmutar as velhas energias para que possamos realizar o plano de vida da Terra. Mensagem. Nesse portal, você é lembrada de que deve tomar consciência do planejamento que fez antes da sua descida a essa dimensão e comparar com o que já foi realizado. Observe que a parte superior da flor de lis representa o planejamento, é o aspecto ligado ao céu, ao mundo espiritual. A parte inferior representa o que foi cumprido, é a parte ligada à materialidade, à terceira dimensão. Há necessidade de buscar um equilíbrio entre os dois lados da flor, trazendo com que o mundo inferior fique mais semelhante possível ao mundo superior. A flor de lótus, localizada no centro da flor de lis, une os dois mundos. A flor de lótus é aquela capaz de desabrochar na lama, convivendo com energias densas e sutis. Depois eu tiro a foto, mando para você. Depois tira a foto e manda para mim. A Lide já enxergou que o poder de 3, que a carta 3, Trindade, indica um poder de 3 forte, mais do que puro e fluido, verdadeiro. Oh, é mesmo!
Ai, Era ai. isso que eu tinha para contar. Eu fiz o resumo do resumo do resumo, meninas. Tenho certeza que a experiência foi maravilhosa. Que linda essa foto, Gi. Linda. Mas a A própria fotógrafa é ótima. Madalena. Hã? A fotógrafa é ótima, o Photoshop é sensacional. Própria Madalena. Obrigada, Gi, por Obrigada a compartilhar. você. Alguém quer comentar alguma coisa? Desculpa, gente, a técnica aí do PowerPoint, né? Mas tenho certeza que a experiência foi incrível. Acho que mais do que você ter compartilhado a experiência da viagem, é você, como uma consultora do bem-estar, que faz múltiplas atividades, que tem múltiplas tarefas e funções no seu dia a dia, que vive a aromaterapia, que trouxe os óleos essenciais para a sua vida para nunca mais sair e compartilha com muito amor o que são os óleos essenciais. Então, a sua busca por aprofundar no conhecimento, né, da primeira aromaterapeuta, vamos falar assim, que se tem É, notícia, que é assim que Maria Madalena é conhecida, né, como uma primeira aromaterapeuta, traz o nosso papel e a importância, mais do que só essa questão, né, do papel, e por isso a gente abriu, inclusive, né, eu compartilhei com clientes, porque o uso dos óleos essenciais, cada vez que a gente usa os óleos essenciais em quem a gente ama, que seja, é um ato de amor e é um ato de unção. Então, esse é o papel dos óleos essenciais na nossa vida. E não por acaso, a doTERRA esse mês está presenteando quem faz mais de 3 cadastros, além do gerânio, a mirra, que é um dos óleos que você citou. O nardo é um óleo maravilhoso, é um óleo que toda vez que a gente faz o detox da Ayurveda, inclusive, é um dos óleos em muitas situações que a Ana Laura, né, estimula o uso. Então, muitas vezes ela falou para mim sobre o uso do nardo. Então, eu falo, é a missão que a gente tem na doTERRA, né, que a doTERRA fala e propaga. Nós somos uma empresa de saúde e bem-estar que usa os óleos essenciais para a gente curar o mundo. Então, é um processo de cura. Então, eu tenho certeza que essa sua caminhada lá foi também muito de, né, de voltar para dentro e de reflexão, e que não, foi delícia ter demais. podido fazer Eu com o quero Chico falar com o junto. Marlon aqui. Gratidão, Marlon, por você estar sempre aqui. Você mostra que você tem o seu X bem forte dentro de você, né? Para tolerar essa mulherada aqui. E ele falou assim, ele botou aqui no chat, tem homem na sala. Eu sei que tem, eu sabia que tinha. E ele é bem Ô, curado pelo Gi, feminino.